Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos retornando ao Jornal Potiguar Notícias e agora, direto de São Paulo, vamos entrevistar Cláudia Oliveira, que é jornalista e chargista. Cláudia Oliveira foi formado no curso de Comunicação Social da UFRN. Nós fomos contemporâneos de universidade. Cláudia Oliveira, direto de São Paulo, vai nos falar hoje sobre Luiz Maranhão Filho. Ele é um estudioso de Luiz Maranhão. Semana passada, a Fundação José Augusto, com a governadora, com Crispiniano Neto, lançou inclusive um selo em relação ao nascimento de Luiz Maranhão Filho, completando 100 anos. E foi criado um comitê que está à frente de Roberto Monte, que é também da Comissão de Direitos Humanos, participou da Comissão da Verdade e Cláudia Oliveira integra esta comissão aqui do Estado. Então vamos falar um pouquinho sobre Luiz Maranhão Filho. Cláudia Oliveira, seja muito bem-vindo ao programa Jornal Potiguar Notícias. Bom dia, Evandro. Bom dia a você, aos seus telespectadores e ouvintes, né, do Potiguar Notícia. Quero agradecer o seu convite e dizer que é uma satisfação estar participando da sua bancada, do seu programa. Eu quero aproveitar para agradecer de público o convite que me foi feito pelo presidente da Comissão Nacional do Centenário do Nascimento de Luiz Maranhão, Roberto Monte, e parabenizar a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto, por essa feliz iniciativa de o Estado do Rio Grande do Norte fazer essa justa homenagem a um potiguar tão ilustre, a um grande brasileiro que foi Luiz Inácio Maranhão Filho. Pois bem, Cláudio, Luiz Maranhão foi deputado estadual no período de 58 a 62, salvo engano, e foi professor do Ateneu, né? Professor de geografia, inclusive foi professor do seu pai. Eu quero saber, primeiro, que você informe aos nossos telespectadores e ouvintes de todo o estado do Rio Grande do Norte, como foi que você, né, se aproximou e se interessou e chegou a fazer esse estudo, e é um estudioso das ideias de Luiz Maranhão Filho? Olha, eu não conheci pessoalmente Luiz Maranhão, né? Quando ele foi preso e desapareceu, né? Isso foi em 74, eu tinha 11 anos, mas desde criança eu sempre ouvi falar de Luiz Maranhão, exatamente por isso que você falou. Ele foi professor de geografia do meu pai, né, no antigo Ateneu Norte Rio Grandense. O irmão dele, o prefeito de Djalma Maranhão, né, que foi prefeito de Natal de 56 a 84, era também professor do Ateneu, era professor de educação física, e meu pai sempre falava muito bem, né, de Luiz Maranhão. Então, eu já desde a infância aprendi a admirar Luiz Maranhão, e depois, quando eu tive uma militância partidária, né, no antigo PCB, de 82 a 89, né, eu tive o prazer de ter contato, né, com algumas figuras contemporâneas e correligionários de Luiz Maranhão, como o médico Vulpiano Cavalcante, né, o estivador e sindicalista Pretestato Cruz, outras figuras como Oswaldo Guedes, né, pessoal da velha guarda do antigo Partidão, né, e até o pessoal, digamos, da geração intermediária, como Hermano Paiva, o médico Hermano Paiva, que também foi deputado, e o advogado Gileno Guanabara, que são pessoas queridas das minhas relações, né? E todos eles falavam sempre das histórias de Luiz Maranhão.
E quando eu vim para São Paulo, Evandro, em 1993, mesmo fora já da militância partidária, sempre que eu tinha a oportunidade de encontrar alguns militantes ou dirigentes, né, correligionários e contemporâneos de Luiz Maranhão, no Comitê Central do PCB, eu sempre pedia um depoimento sobre Luiz Maranhão. Eu falei, esse depoimento eu peguei de Salomão Malina, que foi o presidente do PCB de 87 a 92. Também eu fiz uma visita, ele já velhinho aqui, com mais de 90 anos, a Armínio Guedes, que foi uma das figuras importantíssimas do Comitê Central, foi um dos redatores da Declaração de Março de 1958, a partir da qual o PCB muda a sua orientação política, né? Ela assume a legalidade, a defesa permanente da legalidade democrática, né? De um caminho pacífico de transformações sociais para o país, um caminho reformista, né? Que me falou muito bem de Luiz Maranhão, né, que era um dos nossos, ou seja, daqueles que queriam uma renovação, né, do pensamento socialista no Brasil. E também eu peguei um depoimento de uma figura aqui muito querida também, todo esse pessoal já morreu, o Marco Antônio Tavares Coelho, que foi deputado federal no Rio de Janeiro, né, pela legenda do PSD, e que era dirigente do Partido Comunista e o interlocutor, né, do PCB junto ao presidente da República, na época, João Goulart. Né? E todos eles falavam, uma característica fundamental de Luiz Maranhão era a sua grande capacidade de diálogo, né, de dialogar com diferentes forças políticas, com socialistas, sociais-democratas, liberais, né, para a construção da defesa, né, do regime democrático no Brasil, Cláudio, de um projeto de desenvolvimento. Muito bem. Essa capacidade de diálogo, né, hoje, se o Brasil sempre precisou de diálogo, cada vez mais necessita de diálogo. Né? E a governadora Fátima Bezerra é uma professora que é afeita ao diálogo, né? Até pela sua origem como sindicalista, todo sindicalista precisa de ter muita capacidade de negociação. E o diálogo de Luiz Maranhão Filho proporcionou uma visão sobre a frente ampla. O que é que você colocaria das ideias da frente ampla de Luiz Maranhão e esta necessidade da democracia, de garantir a pluralidade dentro de uma visão de frente ampla hoje no Brasil? É isso mesmo, Evandro. Eu acho que o Brasil vive hoje um momento de necessidade de que todos os setores democráticos do país, sem preconceitos, né, como Luiz Maranhão, era um homem sem preconceitos ideológicos, né, e de juntar todos na defesa da democracia, né, defesa do regime democrático, na defesa da Constituição do país. Né. Mas essa necessidade de unidade das forças democráticas não é somente para o que já é uma grande coisa, né, a defesa do regime democrático, mas também para que juntar, né, os brasileiros em torno de um projeto de desenvolvimento nacional, que nós não temos. Né? Então nós estamos aí em um governo que, além de ser uma ameaça às instituições democráticas, é um governo que não tem projeto de desenvolvimento econômico para o país. Então o Brasil está diante de um grande desafio, que é o desafio tanto da afirmação, da defesa e aperfeiçoamento da democracia em nosso país, e principalmente, e também, né, um projeto que nos tire da crise econômica, que esse governo aí tem sido incapaz de unir os brasileiros, de unir e de apresentar um projeto que relance o país no caminho do desenvolvimento econômico, né, de prosperidade e de riqueza para todos. Então, acho que o grande exemplo de Luiz Maranhão continua atualíssimo, né, dessa necessidade de unir os setores democráticos do país para a prosperidade do Brasil. Né? A história de Luiz Maranhão é o tempo todo de criar frentes democráticas, frentes amplas, né? Toda a sua trajetória foi nesse sentido. Eu lembro aqui que em 55, né, Luiz Maranhão
seguindo a posição do seu partido, fez campanha em Natal para Juscelino Kubitschek, a presidência da República. Juscelino era candidato pelo PSD, um liberal-democrata centrista, que colocou na vice João Goulart, do PTB, que era de um partido de centro-esquerda, trabalhista, né, e que contou com o apoio do PCB, na época de Luiz Carlos Prestes, né, dirigido por Luiz Carlos Prestes. E foi uma vitória importante e uma experiência muito positiva, porque Juscelino ele conseguiu manter um período de estabilidade democrática e de grande desenvolvimentismo para o país, não é? Com seu lema dos 50 anos e 5, do seu plano de metas, que modernizou a estrutura econômica do país, não é? Modernizou o Brasil, e com detalhe, segundo o DIEESE, foi no período de Juscelino, em 59, salvo engano, que o salário mínimo teve o maior valor de compra. Salvo engano, em dados, eu acho que 2005, ele chegou a mais de R$1.500 em valores da época, né? Então, a experiência da Frente Democrática de juntar as forças democráticas, ela é vitoriosa. E até, né, posteriormente, nós estamos aqui sobre a vigência de uma Constituição da República, uma Constituição democrática, que lançou as bases de um estado de bem-estar social no Brasil, não é? Que protegeu a economia nacional e que é resultado da Frente Ampla, né? Luiz Maranhão, em 65, né, participou da articulação da Frente Ampla. Isso Pretestato Cruz me contou, né, em uma das primeiras reuniões no apartamento do governador José Aparecido, que havia sido, né, foi governador do Distrito Federal, que havia sido secretário particular de Jânio Quadros, né, com Carlos Lacerda, que era o homem da UDN que fez oposição a Getúlio, a Juscelino e ao João Goulart, mas que percebeu que o regime ditatorial queria o continuismo, suspendeu as eleições presidenciais marcadas para 1965, ao suspender e ao decretar o ato institucional número 2, que caçou todos os partidos políticos. Ele compreendeu que era preciso juntar forças democráticas, e nessa reunião, além dos representantes de Carlos Lacerda, havia também os representantes de Juscelino Kubitschek, os representantes de João Goulart e o interlocutor, o representante do PCB, foi ninguém mais do que Luiz Inácio Maranhão Filho, né, para articular a Frente Ampla. A Frente Ampla foi proibida pelo regime, em 65, né, mas essa articulação serviu para que depois fosse fundado o Movimento Democrático Brasileiro, com os remanescentes do PSD, de Juscelino, de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, os remanescentes, né, de setores da UDN, como Carlos Lacerda, os remanescentes do Partido Trabalhista, do PSB, do Partido Democrata Cristão, de Franco Montoro, e do PCB, né? E foi essa frente vitoriosa nas eleições de 74, de 78, de 82, e com Tancredo, né, que superou o regime ditatorial, que iniciou a transição, que foi... culminou na promulgação da Constituição que nós temos aí em outubro de 1988. Então, Evandro, eu quero dizer para você, eu quero encerrar dizendo para você que essa Constituição que nós temos tem as digitais de Luiz Inácio Maranhão Filho, né? Muito bem. E então, é uma Constituição progressista. Para os norte-riograndenses, né, para conhecer mais Luiz Inácio Maranhão Filho, nós vamos exibir para os nossos telespectadores um livro de Eloneide, primeiro que já está sendo exibido, não é o de Eloneide Stutt, mas a chamada Aposta de Luiz Inácio Maranhão Filho, de Maria Conceição Pinto de Góes. Eu gostaria, Cláudio, que você falasse aí rapidamente sobre este livro e depois vamos falar sobre este outro, que é o Luiz, o Santo Ateu, de Eloneide Stutt. Gostaria que você tecesse um rápido comentário para quem quiser pesquisar e conhecer mais Luiz Maranhão Filho. Tem essas duas biografias que estão, inclusive, à disposição nas livrarias. Isso, Evandro, são duas ótimas, né, biografias excelentes, eu recomendo. Inclusive, a comissão do Centenário está estudando a possibilidade de reeditá-las, né, junto com a Cooperativa Cultural da Universidade e o Governo do Estado,
né? E são obras muito importantes, né? A primeira, da professora Maria da Conceição Pinto de Góes, né? Ela fala do que Luiz Maranhão defendia, o diálogo, né, entre os marxistas e o mundo laico, né, secular, com os religiosos, em especial com a Igreja Católica, na construção, na busca, né, de uma sociedade humanista, de uma sociedade democrática baseada na solidariedade social. Luiz Maranhão via os católicos não só como um passageiro, né, de viagem na luta pelo restabelecimento do regime democrático. Ele viu os católicos, a partir, né, do Concílio Vaticano II, com João XXIII e Paulo VI, como aliados estratégicos, como pessoas, né, como uma organização social, um setor social importante para a construção de um mundo melhor, né, baseado na solidariedade. Né? Então, essa obra da professora Maria da Conceição Pinto de Góes é maravilhosa, profunda, uma pesquisa muito bem feita, assim como também a obra da jornalista Eloneida Sturdat, né, que traz a biografia de Luiz Maranhão e reforça esses pontos aqui que nós falamos da capacidade de Luiz Maranhão buscar o diálogo das forças democráticas para construir um país melhor, mais justo, mais democrático. Né? Eloneida é jornalista, foi deputada estadual pelo Rio de Janeiro e era amiga pessoal, né, de Luiz Maranhão. Né? Então, são duas obras fundamentais para quem quiser conhecer melhor a história desse grande conterrâneo, né, natalense, Luiz Inácio Maranhão Filho. Cláudio Oliveira, muito obrigado, né, pela sua presença e também revê-lo aqui, pela sua entrevista, ter aberto esse espaço direto de São Paulo e falar conosco, com todos os norte-riograndenses, ouvintes e telespectadores, né, do nosso programa, e vamos repercutir a sua entrevista em todas as mídias sociais. Muito obrigado, sinceramente, por todo esse ensinamento que você colocou agora neste pequeno momento, que poderemos ainda, durante todo este ano, ainda voltarmos às outras entrevistas com você. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, e um abraço para você e para os seus telespectadores e ouvintes do Potiguar Notícias. Grande abraço.